Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu. Hoje está presente aqui conosco a nossa irmã Deise de Oliveira, de Apucarana, Paraná. Veio de bem longe, né, para estar aqui na casa do Senhor, nessa comunhão que nós temos. E é maravilhoso nós recebermos irmãos distantes, né, que nós nem conhecemos, já está há muitos anos, né, na vida da igreja. E às vezes por essa distância, mas essa distância o Senhor também encurtou, né? Porque através de toda a programação online que a gente tem, os irmãos, todos nós podemos ver os testemunhos, assistir as programações, e isso ajuda muito, né? A tirar a nossa solidão naqueles momentos que nós estamos sozinhos, né? Longe, e o Senhor está ali presente conosco, né? E voltando ao assunto a respeito da tua profissão, enfim, como advogada, como professora, o material, a palavra do Senhor te ajuda, te auxilia nesses momentos de estar lá fazendo o teu trabalho, mas ao mesmo tempo Deus também consegue trabalhar dentro do teu coração, né? Amém. No meu escritório eu coloquei uma estante com todos os materiais. Então nós somos revendedores, né? E lá no meu escritório, então, quem entrou lá vai ver todos os materiais. E se perguntarem, né? Às vezes eu não consigo falar, mas se eles falarem, perguntarem alguma coisa, eu vejo que as pessoas chegam e ficam olhando, né? Mas, né? Porque geralmente advogado não crê em Deus. Tem muitos que eu conheço que não creem, né? Acreditam na força do seu braço, né? E a gente sabe que isso é um engano muito grande. E então eles olham assustados, aí você tem uma chance de falar de Jesus para eles, né? E até esses dias eu atendi um rapaz que ele iria fazer um divórcio. E aí eu aconselhei ele, expliquei tudo o que aconteceria, mas eu falei para ele, olha, a minha posição é que você não se divorcie. Converse com ela, veja o que é melhor para vocês, né? Porque ele também conhecia Cristo. Então, todos os momentos a gente tem oportunidade de falar de Jesus, né? E nas minhas aulas eu leciono sociologia, né? E hoje você lecionar sociologia, falar sobre a sociedade que existe hoje é muito difícil, porque a sociedade está um caos, né? Como é que você vai falar de tudo que envolve a sociedade hoje? Então você tem que ter muita força de Deus para você poder explicar e tirar aquelas coisas que estão na cabeça dos alunos, né? A respeito de uma sociedade, a respeito do que é legal, do que não é, do que é interessante, do que não é. Porque o mundo hoje, ele te leva a fazer aquilo que você acha interessante, né? Mas nem tudo provém, né? Diz a palavra. E aí, nas aulas, eu consigo conversar com alguns alunos. Então, alguns alunos têm chegado para mim e têm se aberto. E é interessante porque a gente vê que os jovens hoje estão não perdidos, mas muito confusos. Então, a gente vê muita coisa acontecendo na vida deles que no nosso tempo não era assim. Então hoje eles se cortam, né? Eles sofrem alguns abusos, sofrem diversas coisas, bebidas alcoólicas, né? Para chamar a atenção dos pais. Hoje tem muito facilidade de acesso à informação que antes não existia, né? Isso traz muitos problemas às vezes, né? E a sociedade está tão corrompida que para eles tudo é normal. E então, se você dá uma abertura, ele chega para você e ele se abre. E aí você consegue levar uma palavra para ele, entregar um material, né? E ele vai aprendendo sobre aquilo. Que aquilo, o corpo dele é templo do Espírito Santo. Por que ele vai se cortar? Né? Por que ele vai continuar com essa prática? Né? Será que Jesus se agrada com isso? Não. E aí você vai explicando e vai mostrando a palavra para ele, né? E aí eles vão mudando. E Deus vai trabalhando. E nisso eu consegui colocar uns materiais sobre depressão,
sobre rejeição, sobre amargura. E Deus tem feito a obra. Até tem alguns alunos que participam dos grupos familiares lá e são assíduos, né? E é interessante o que Deus faz. Então Deus nos coloca nos lugares certos. A gente é que não sabe, né? A gente acha que, por que Deus está fazendo isso? Por que Deus permite isso? Deus sabe onde Ele nos coloca. Então, tudo tem um propósito na nossa vida. Se Deus nos levou para um lugar, é porque lá Ele tem algo para fazer. E Ele vai usar quem? Os servos dele, né? Se Deus quiser, todos nós somos servos, né? E a gente tem que, por isso que a gente tem que buscar muita palavra de Deus. Porque para ser servo de Deus, a gente tem que se consagrar, a gente tem que mudar a nossa vida, né? Então, tudo aquilo que eu tinha antes, Deus teve que trabalhar muito em mim para eu poder fazer a obra, né? Para eu poder testemunhar, porque quando eu era jovem, eu era terrível, né? Então, na minha família, eu era a ovelha negra, né? Então, é a única que não ia dar em nada, né? Mas Deus me transformou. Então, quando as pessoas olham, elas veem o que Deus fez na minha vida. Tenho muita coisa para mudar, né? Deus não acabou a obra ainda, né? Tem muita coisa, mas boa parte Ele já fez, né? E isso que é interessante com Deus, com Cristo, Ele vai trabalhando, Ele não nos mostra de um dia para o outro tudo aquilo que tem de errado em nós. Ele vai mostrando aos poucos, para que a gente consiga ir mudando, muda uma coisa, muda outra, né? Então, cada época da nossa vida, Deus tem um trabalhar diferente, né? Nossa, e como advogada e professora de sociologia, né, você tem um campo de semeadura muito abrangente, né, que dá para que as pessoas, esse contato com as pessoas, você vai tratar sempre com pessoas que estão enfermas, né? Se as pessoas chegam até ti porque querem se separar, porque estão com algum conflito, e aí tem um momento muito incrível, assim, pela sabedoria do Senhor de levar a palavra para elas, né? Isso. E até dentro da escola, alguns professores. Então, eu tenho conseguido levar uma palavra, levar material, e eles têm ouvido, né? Tem professores que também participam dos grupos, né? E então, Deus capacita, né? Eu nunca imaginei dando aula de sociologia. Então, Deus me levou para longe, lá eu comecei a dar aula, né? E aí, quando eu voltei, eu já voltei para essa outra cidade já com aula. E Deus tem abençoado os alunos, né? Porque eles olham para mim com uma certa diferença. Porque o professor de sociologia, geralmente, ele também não crê em Deus. Então, eles falam para mim, mas um professor de sociologia é cristão? Né? Uma cristã? Não, você não é sociólogo. Né? E aí eu tento explicar, tento mostrar para eles a diferença, né? Explicar, mostrar quem é Deus, porque eles também não têm essa noção de quem é. A sociedade, ela está tão corrompida que Deus é em segundo plano, né? Então, é só para aqueles que estão mais velhos, que já não tem mais o que fazer, que está doente, e não é assim, né? Não é isso que Cristo nos ensina. Então, ensina a criança no caminho que ela deve andar, né, desde pequena, e ela não se desviará dele. Então, se o jovem aprendesse a palavra desde criança, ele não teria os problemas que eles têm hoje, né? A família hoje, ela está muito desestruturada. Então, eu escolhi trabalhar mais nessa área na advocacia, já para poder trabalhar com família, né? Para poder não bater de frente um com o outro, porque é o que mais ocorre, né? Tentar uma conversa, tentar resolver, né? Uma guarda, uma pensão, é tudo mais fácil na conversa, né? E aí tentar levar isso para as aulas, né? Para que os alunos vejam quem é Deus, né? Porque a gente já conhece, mas a gente tem que levar para os outros isso. Como você faz para a disciplina da sociologia não conflitar com os princípios da palavra, né? Para você ali como cristã falar de determinados assuntos que são necessários, que tem que ser falado, né? E como Deus te dá essa administração assim para conseguir através disso
Porque o professor ele tem muita influência sobre os alunos, né? E abre muita porta para conseguir. Eu mesmo tenho professores que eu lembro até hoje que marcaram minha vida. Todo mundo tem, né? Então você pode marcar a vida de um aluno, né, falando da palavra, e ainda Deus está fazendo de uma forma bem diferente, né, usando essa disciplina. É bem interessante porque você tem que levar determinados assuntos. Você tem que explicar o que é, só que você pode explicar de uma forma diferente. Porque você não precisa explicar ensinando eles a praticarem isso. Você explica o que é e como aconteceu, de onde surgiu, pronto. Eles não precisam continuar praticando aquilo. Aquilo é o que houve, né? Que ainda existe. Então, a gente sempre fala sobre tribos urbanas, por exemplo, né? São as tribos que existem dentro das cidades, os grupinhos, né? Então, tem diversos grupos entre os jovens. Então, eles precisam saber o que são isso aí, o que é uma tribo urbana, né? E aí tem os cristãos. E aí, sempre quando eu falo assim, vamos fazer um trabalho sobre as tribos urbanas, cada um vai pegar um grupo e sempre tem um grupo de cristãos. Então, eles expõem os seus trabalhos aí e eles respeitam um ao outro. É interessante isso, porque quando alguém chega para falar de Cristo também, eles ouvem. Então, as pessoas falam assim, os jovens são rebeldes. Não, tudo é uma forma de você conseguir chegar nele. Então, eu não posso bater de frente. Não posso chegar para eles e falar, isso aqui não presta, é errado. Não, dentro da sociedade isso existe, mas você não precisa praticar, né? Então, existem outros caminhos, existem outras formas de você viver. E explicando, explicando, eu falo muito também sobre política, mas eu não tomo partido, né? Eu explico o que é a política. E aí eles é que vão tomar o caminho que eles querem, Deus é que vai trabalhar neles. Eu só explico o conteúdo e tento colocar a palavra de Deus. Que bênção, né? Aonde nós estivermos ali, nós precisamos plantar, porque às vezes só uma sementinha que você planta, aquilo ali vai frutificar, né? Eles vão começar a pensar, né? E a gente não pode deixar de falar, como diz na palavra, que nós precisamos usar todas as oportunidades que nós temos de falar da palavra do Senhor. E o testemunho também é muito importante, né? A forma como você for colocar, a tua postura, com certeza as pessoas que nos rodeiam vão ver que tem alguma diferença, né? É bem interessante isso aí também, porque esses dias, final de ano, sempre tem formatura. E aí, era o primeiro ano que eu trabalhava naquele colégio. E eles me chamaram para ser paraninfa. E para mim foi uma surpresa, porque eu tinha acabado de chegar lá, né? E aí eu aceitei, né? E na hora que daí eu teria que dar um discurso, eu falei, e agora? Eu tenho que falar de Jesus? Não posso falar outra coisa. Como é que eu vou dar um discurso para eles, uma última aula, para eles escolherem o futuro e eu não vou falar de Jesus? Eu pensei, né? Vou preparar um discurso em cima da palavra. E aí, 80% do discurso falei sobre Jesus, né? Que o primeiro, eles deveriam seguir 3 caminhos. E o primeiro caminho seria Cristo, né? Clamar por Cristo, para que Ele viesse guiar o caminho deles, né? E aí, no final, eu falei tudo, né? E aí, no final, eu achei interessante que eu olhava para alguns rostinhos brilhando, assim, os olhos, né? E no final acabou a formatura, tudo, e no final uma menina chegou para mim e falou assim, eu posso te dar um abraço? Eu falei, pode. E ela me deu, eu falei, por quê? Ela falou assim, a sua palavra, a palavra de Cristo, ministrou no meu coração. Eu senti um sentimento tão forte de Cristo naquele momento, né? Uma alegria muito grande. E aí eu abracei ela e ela saiu sorrindo, tirei uma foto com ela, né, e fui para casa. E eu vi o propósito de Deus. Então as pessoas muitas vezes pensam, por que eu tenho que passar por isso? Então a gente tem que ir aceitando aquilo que acontece na nossa vida, porque a palavra diz que é Deus que nos guia, quando a gente deixa, né? Deus nos guia, então a gente tem que só aceitar aquilo que Ele faz. E conforme vem, a gente pratica. E isso aí eu achei muito edificante, porque eu vi que se ela for tocada, se só ela foi tocada, já valeu a noite.
né? Já valeu e Deus já ministrou e falou com ela. Uma alma recebeu, né? Mas eu creio que muitos outros também receberam. Amém. Com certeza, né? É tão bom a gente ver que as pessoas, elas estão sedentas do Senhor, né? Elas precisam que aqueles que já receberam a palavra venham se doar, né? Venham estar atentos a todas as oportunidades, venham estar falando. Muitas vezes a gente se cala, a gente fica com aquele preconceito, acha que aquela pessoa não vai receber, que não vão acreditar, enfim, né? Tantas coisas vêm na nossa mente para que a gente não fale, não leve uma palavra ou até um material, mas às vezes as pessoas, elas só querem que estão esperando aquela palavra. E uma coisa que uma vez uma irmã compartilhou comigo, que às vezes as pessoas, elas têm como se fosse um trinco no seu coração, né? Uma fechadura. E às vezes elas não vão abrir a porta. Mas a gente pode ir lá, né? E abrir, e a pessoa vai se abrir. Às vezes precisa do nosso primeiro passo, né? De chegar e, claro, não enfrentar aquela pessoa, mas de uma maneira amorosa, assim como Jesus fazia, né? Talvez ela não vai de pronto chegar e se expor e contar e pedir ajuda, óbvio. Mas, como você falou, se tem ali uma oportunidade, você vê que a pessoa se abriu, eu posso abrir aquela porta, né? Eu posso chegar e desarmar aquela pessoa para plantar aquela palavra, né? Então, para nós encerrarmos esse programa, eu gostaria que a irmã deixasse uma palavra ou desse um resumo assim daquilo que vocês estão vivendo, suas experiências com Deus, que é maravilhoso quando Deus tem essa liberdade de nos usar como Ele quer, né? Não segundo o nosso coração, o que a gente pensa do que é fazer a obra, né? A gente tem que seguir aquilo que Deus tá mandando a gente fazer, né? Onde a gente estiver. Amém. Então hoje eu tenho buscado muito em Deus para que Ele me capacite para fazer a obra, né? Porque não há outro caminho, né? Não tem outro lugar que a gente vá que nos traga paz, alegria, né? Então esse é o único caminho, o caminho de Cristo. E Deus tem me colocado muitas provas para que eu aprenda a confiar nele, né? Então, essas últimas ministrações, desde o ano passado, né, que tem sido falado muito sobre fortaleza mental, sobre renovação da mente, né? E eu tenho tentado praticar isso, né? Eu tenho clamado muito para Deus, porque a incredulidade, eu vi que a incredulidade ainda habitava muito dentro de mim. E que muitas coisas Deus não fazia na minha vida, porque eu ainda era incrédula. E que eu acreditava que Deus fazia, mas na vida dos outros e não na minha. E aí, naquelas ministrações das fortalezas mentais, daí eu pensei, né? Agora Deus resolveu me abençoar, né? Essa palavra é para mim, porque eu vou colocar isso em prática. E eu tenho tentado colocar isso em prática e Deus tem me capacitado, né? Então, lá no Salmo 37:5, diz assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E a gente falar que a gente entrega o nosso caminho a Deus é fácil, né? Confiar nele, a gente fala, mas se a gente faz, é diferente. Porque a gente entrega, mas a gente fica segurando, porque a gente acha que da nossa forma é a melhor, que o que Deus for fazer a gente não vai gostar. E é diferente, não é bem assim, né? Então Deus tem me ensinado a entregar tudo que eu preciso para Ele e confiar nele e deixar Ele. Então, às vezes, as tempestades se levantam e eu clamo a Deus, falando, não vou me levantar, Deus é que vai fazer. Se Ele não resolveu hoje, Ele vai resolver amanhã, na semana que vem, mas Ele vai resolver. E é uma bênção lá em casa, né? Porque eu e meu esposo, a gente está sempre buscando e clamando a Deus, né? E qualquer situação, se Ele não fala, eu falo. Então a gente se completa para buscar, né? Se um está passando um problema, uma dificuldade, o outro auxilia. E isso é muito bom, porque você não tem os irmãos presentes, né? Se bem que agora já tem os irmãos lá.
Mas Tem um irmão mais próximo, né? Que o cônjuge também é um irmão. isso. E aí ele me auxilia muito, né? Então a gente tem que confessar os nossos pecados. Quem está mais próximo? Ele, então eu vou confessar para ele. E aí na obra, em todas as coisas, ele tem me ajudado a confiar em Deus, né? A entregar as nossas coisas a Deus. E aí a gente entrega o nosso trabalho, a gente entrega a nossa vida, a nossa família. Nem todas as coisas é um mar de rosas, mas Jesus jamais disse que seria, né? Então, mas a gente tem paz em todas as coisas. Hoje, a gente pode dizer que a gente tem paz e a gente é feliz, né? Mas há tempos atrás a gente não era, porque a gente não aprendia a confiar em Deus. A gente queria fazer tudo pela força do nosso braço. E aí a gente sofre, né? Porque tem as consequências. Deus não vai abençoar o que a gente faz pela nossa mão, mas sim com a mão dele. É ele que vai vencer, né? É ele que vai fazer. Então essa palavra, quando surge uma fortaleza mental que quer me tirar a paz, eu já clamo a Deus, né? Eu tenho citado os versículos, né? Tenho combatido as trevas e isso tem resolvido, né? Tem resolvido e Deus tem feito a obra. Então são tantas bênçãos que se eu fosse falar tudo, a gente ia ficar conversando até amanhã, porque é muita coisa que Deus tem feito, né? Deus tem feito a obra mesmo e Ele faz. Ele disse que faria, né? E agora nesses últimos tempos Ele vai fazer ainda mais, mas na vida daqueles que realmente entregam, né? Porque Ele vai começar a fazer a diferença daqueles que são servos e daqueles que acham que são servos. Então a gente tem que entrar no caminho, né? Tem que aprender a entregar para Ele todas as coisas, confiar nele, né? Deixar que Ele resolva da maneira que Ele achar melhor e Ele vai fazer o melhor para nós. E Ele tem feito coisas que a gente nem imagina. Então o que eu achava que era bom, Ele tem feito muito melhor, né? E isso é uma bênção para as nossas vidas. Por isso que vale a pena confiar no Senhor, né? Porque Ele faz coisas melhores do que a gente pensa, melhor do que a gente imagina. E Ele nos dá bênçãos tão grandes que a gente não tem nem o que dizer, né? É uma paz, uma alegria muito grande. Verdade. E a obra do Senhor tem se intensificado grandemente, né? Porque Deus quer fazer dessas... Deus está espremendo como espreme as azeitonas para trazer, né, o óleo. Assim Deus também tem feito nas nossas vidas, né? Deus tem apertado para que a gente possa praticar a palavra, para que a gente possa fluir o Cristo que está aqui enclausurado por essas fortalezas mentais, que está preso, né? Que quer se expandir, que quer se expressar através de todos nós e está ali preso porque a gente é racional, a gente calcula e acha que não vai dar certo, né? A incredulidade, quantas coisas nós temos, Deus tem mostrado, né? E tem nos iluminado dessas coisas que nós precisamos negar e deixar que Deus nos limpe, que Deus nos purifique para que Ele possa viver através de nós. Então é maravilhoso essa obra, a gente sente que é do Espírito, né? Que é Deus que vem com a sua mão por dentro, usando a palavra de fora, usando as circunstâncias, né? Tudo como diz naquela palavra, né? Que tem a mão do oleiro, ele trabalha no vaso de barro, né? Com uma mão por dentro e outra por fora. Deus vai ali nos moldando conforme a sua vontade. Amém? Então eu agradeço aqui a presença de estar aqui conosco. Eles vieram aqui, saíram 4h30 da manhã, viajaram e chegaram direto aqui para essa gravação. Não deu tempo, acredito, né, de fazer qualquer coisa assim. Então, glórias a Deus, que é Deus que nos renova, né, nesses momentos, que Deus que opera, nos dá essa força, né, essa energia para que nós venhamos realizar toda essa obra e que o Senhor possa cumprir todo o propósito que Ele tem, em nome de Jesus, que a gente não sabe, né? Mas Ele já escreveu tudo, como a irmã disse, é só a gente confiar. Amém? Então nós ficamos por aqui, que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu, um programa com entrevistas. Janela do Céu.